Raquel, hoje eu tô fora de casa. Eu vou ver mais tarde. Senão eu faço amanhã, tá bom? A gente faz junto. Deus, com certeza. É isso aí, pessoal. Então você está estudando agora comigo, né? Uma aula nova a respeito das. Eu dou um resumo, né? Tem sempre uma intenção na aula. Por exemplo, às vezes você quer saber quais são as principais características do Simples Nacional de uma forma resumida. E eu fiz uma aula só sobre isso. Quer dizer, então eu ainda nem adentrei efetivamente aí na nossa lei complementar. A gente ainda nem leu nenhum artigo específico da nossa lei complementar, mas é interessante que o aluno conheça as principais características desse regime, né, tributário simplificado, né, como o nome diz, Simples Nacional. Então, eu vou tratar a respeito disso aqui na nossa aula. Você vê aí através do slide as principais características do Simples Nacional. Quais são elas, professor? O Simples Nacional, então, é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte, previsto. Então, veja, ele é previsto na nossa Lei Complementar número 123/2006, ou seja, dentre todos os benefícios, favores que a Constituição prevê para as microempresas e empresas de pequeno porte nesse país, o Simples Nacional está dentro da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006. Se você quiser encontrar o Simples Nacional na Lei Complementar, você vai lá no artigo 12, né, que fala a respeito do Simples Nacional. O artigo 13 vai falar quais são os tributos que estão dentro do Simples e quais são os tributos, não de forma de uma forma exemplificativa em algumas situações e exaustiva em outras. A gente vai explicar isso quando a gente estudar lá o artigo 13, que a gente vai ver que tem tributos que estão fora do Simples, mas tem um monte de outros tributos que estão fora do Simples e não estão lá citados. Então, não é exaustiva aquela lista de quem está fora do Simples, mas passa a ser exaustiva naqueles tributos que estão dentro do Simples. Então, você tem todas as situações onde o ICMS está fora do Simples, onde o ISS dos municípios está fora do Simples, onde o imposto de renda da pessoa jurídica está fora do Simples. Então, de forma exaustiva, algumas situações ali são previstas. Então, a gente fala do Simples Nacional a partir do artigo 12 da Lei Complementar. Mas antes disso e depois disso, nós temos várias informações importantes, né, dentro da nossa Lei Complementar sobre o Simples Nacional. Em relação, então, à Lei Complementar 123/2006, destaca-se que ela instituiu. O que ela instituiu? Um Estatuto Nacional da Microempresa, ou da ME, e da Empresa de Pequeno Porte, ou seja, da EPP. Ela instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da empresa de pequeno porte, né? Estabelecendo normas gerais relativas às microempresas e às EPPs no âmbito dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, ela estabeleceu diversas regras no âmbito da competência tanto da União, Estado, Distrito Federal e municípios, quanto ao Estatuto. E esse Estatuto, na realidade, o que ele traz? Traz diversas situações, diversas regularizações a respeito de microempresa e EPP em todo o território nacional. Se esgota a legislação federal a respeito da matéria desse estatuto com a lei complementar? Claro que não. Nós temos diversas resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional que tratam a respeito ainda da matéria, ou seja, elas é que vão realmente regulamentar o modus operandi, o tratamento que deve ser dado pelas microempresas ou EPPs no seu detalhamento. Então, o Comitê Gestor do Simples Nacional emite resoluções, e várias delas, inclusive a mais famosa, a resolução 148, né, do Comitê Gestor do Simples Nacional, muitas vezes cai em prova também. Então, às vezes você tem no seu edital não só a lei complementar, mas já tem resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional que está no edital dos senhores. Às vezes acontece. Talvez, quem sabe, a gente tenha aí o pique do galo
para poder gravar também a resolução do comitê. Se você acha legal essa hipótese, essa possibilidade, dá o toque aqui embaixo, fala lá, comenta lá nas redes sociais, lá no YouTube, lá no Instagram. Pessoal, grava lá a resolução 148 lá do Comitê Gestor do Simples Nacional e tudo mais, tá bom? Mas eu gosto de ouvir a sugestão dos senhores e das senhoras presentes. Destaca-se ainda que a Lei Complementar 123 de 2006 não trata apenas de um regime tributário diferenciado para microempresa e EPP. Além desse regime tributário diferenciado, há aspectos relativos a licitações públicas. Então é interessante que às vezes você está fazendo um concurso que trata da lei de licitações. Aí, para microempresa e EPP, nós temos regulamento especial. Relações de trabalho, às vezes você está fazendo um concurso para que tenha a legislação do trabalho dentro do concurso, mas aí cai alguma coisa sobre o Simples Nacional, que vai estar regulado na nossa lei complementar. Estímulo ao crédito, então é muito interessante a respeito de, às vezes, algum concurso bancário, falar sobre microempresa e EPP, tomando crédito, aí você vai referenciar a nossa lei complementar. Capitalização, como é que você capitaliza as empresas. Inovação, acesso à justiça, então tem alguns concursos jurídicos que têm caído da lei complementar justamente por causa do acesso à justiça diferenciado que nós temos a microempresa e EPP, ou seja, diversos concursos de outras áreas, não somente a área fiscal, área bancária, área trabalhista, área previdenciária, área jurídica, tem caído a lei complementar. Por quê? Porque na hora de você tratar as microempresas ou EPPs mediante determinados assuntos, você vai ter que se referendar na Lei Complementar 123/2006, que não trouxe somente esse Simples Nacional, ela trouxe um variado rol de benefícios, de favores e de situações especiais para as microempresas e EPPs. Por isso o nome que ela recebe de Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Tá certo? E quais são essas principais características do Simples Nacional? Veja algumas. Ser facultativo, ou seja, tem que lembrar disso, ele não tem caráter obrigatório, mas sim facultativo ao contribuinte. O caráter dele não é obrigatório e sim facultativo ao contribuinte. Então, primeira característica importante é ser facultativo. A decisão, por ser simples, que é feita pelo contribuinte, ela é irretratável, ou seja, não pode voltar atrás dentro do ano calendário. Então, primeira coisa, o contribuinte faz a sua opção. Segunda coisa, uma vez feita dentro do ano calendário, naquele ano ele não pode mudar, né? Tipo assim, eu estou vendo que eu estou pagando mais imposto do que se eu tivesse no regime do lucro presumido. Tá bom, mas nesse ano assume prejuízo, você não pode fazer, é irretratável, não pode voltar atrás. Você entendeu? Abrange os seguintes tributos: imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, programa de integração social, que é o famoso PIS, programa de apoio ao patrimônio do servidor público, que é o nosso PASEP, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é a COFINS, o imposto sobre produtos industrializados. Então aqui nesse rol, nós temos aqui somente tributos federais, ICMS dos estados, ISS dos municípios e também outro tributo federal, que é a contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica, que é o que nós chamamos de contribuição patronal previdenciária ou CPP. Então guarde aí, já é interessante, a gente está começando a nossa matéria, mas a gente já guarda quais são os 8 tributos que estão dentro do Simples, cai bastante em prova, está lá no artigo 13 da nossa lei complementar. Então são 2 impostos federais: imposto de renda da pessoa jurídica, imposto sobre produtos industrializados. 4 contribuições federais: contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição COFINS para o financiamento da Seguridade Social, contribuição PIS/PASEP e contribuição patronal previdenciária. E também um imposto estadual, o mais importante, ICMS, um imposto municipal, o mais importante, o ISS. O mais importante que eu digo que é o que responde pela maior parte da arrecadação de estados e municípios. Tudo bem? Então são esses os tributos. E quais estão fora? Os outros. Então só tem... Olha, se você entrar no portal tributário.com.br, entrar lá e ver a lista de tributos que nós temos no Brasil hoje, em andamento, nós temos mais de 80 tributos hoje no Brasil. Veja que espécies tributárias são só 5, né? Quais são elas mesmo, pessoal?
impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais, empréstimos compulsórios. Mas dentro dessas, nós temos inúmeras taxas, nós temos inúmeras contribuições CID, contribuições corporativas, contribuições para a Seguridade Social, quer dizer, tem muita coisa. Então são mais de 80 tributos. Então quando a gente coloca 8 no Simples e o resto todo está fora, né? E mesmo algum desses tributos que a gente vai ver mais adiante, apesar de estarem no Simples, tem exceção. Então, guarda essa situação para a gente poder levar para a prova. O que mais que ele diz aqui, ó? O recolhimento dos tributos abrangidos mediante um documento único de arrecadação. Pode ser que ele até apareça na prova. Então a gente botou aqui o DAS ou o DAS para os íntimos, né? Então a gente já fala aqui, ó, o documento único de arrecadação ou o documento de arrecadação do Simples, é o DAS. Então, é um recolhimento de tributos unificado. Então, é uma das grandes características do Simples Nacional facilitar a vida dos contribuintes. Então, ao invés de ele fazer uma guia para pagar os tributos federais, outro estadual, outra para os municipais, ele vai lá e faz uma guia só e paga os 8 tributos numa lavada só, né? E bem menos, entre aspas, na maioria das vezes, bem menos do que ele pagaria numa operação normal com aquela mercadoria que ele vende ou com o serviço que ele presta, tá certo? Então, a regra geral é a simplificação. Disponibilização às microempresas e empresas de pequeno porte de um sistema eletrônico para a realização do cálculo do valor mensal devido, para que seja feita uma geração do documento de arrecadação do Simples, a partir de janeiro de 2012, para a constituição do crédito tributário. Então veja que o próprio site oficial do Simples Nacional já disponibiliza um sistema eletrônico onde é possível se calcular o valor mensal, de acordo com a tabela própria ao qual está vinculado o nosso contribuinte, e gerar-se o documento de arrecadação do Simples e fazer o recolhimento do tributo. Isso é uma obrigatoriedade que apareceu desde 2012. Né? O que mais que nós temos? A apresentação de uma declaração única e simplificada de todas as informações socioeconômicas e fiscais. A DEFIS para as microempresas e EPPs, que era a antiga DASENE, e a DASENE CIMEI, que é a DASENE do microempreendedor individual, que é o MEI. Então, na idade, nós temos duas obrigações muito importantes acessórias, que é uma declaração anual e simplificada de tudo aquilo que foi feito no ano anterior. Essa declaração hoje é a DEFIS. Então, no tempo que eu estou falando com você essa aula, hoje é a DEFIS. A gente vai falar sobre a DEFIS mais adiante, até dando um esqueminha de uma DEFIS para você ver. E a declaração, né, DASENE CIMEI, que é a DASENE, que é a declaração anual do Simples Nacional para o microempreendedor individual. Tudo bem? Então são essas duas que a gente está falando aqui para você. Ó. Prazo para recolhimento do DAS, né? Ou o documento de arrecadação do Simples. É até o dia 20 do mês seguinte, aquele que houver sido auferida a receita bruta. Possibilidade dos estados adotarem sublimites para empresas de pequeno porte em função da respectiva participação no PIB. Ó. A história dos sublimites é uma possibilidade para as EPPs de acordo com aquilo que o Estado faz em relação ao Produto Interno Bruto. Os estabelecimentos localizados nesses estados, cuja receita bruta total extrapolar o respectivo sublimite, deverão recolher o ICMS e o ISS diretamente ao Estado ou ao município. Tá certo? Então, essa é a situação que nós estamos vendo aqui relacionada ao Simples Nacional. O que mais que nós temos? Então ele fala assim, ó, a Lei Complementar 123 não dispõe apenas sobre a apuração e recolhimento dos tributos, mas também sobre. É interessante que isso aqui já vem logo no artigo 1º da Lei Complementar. Eu sou uma lei complementar que trata diversos favorecimentos para microempresas ou EPPs. Eu sou uma lei complementar que reúno nesse estatuto todos os benefícios, ou a maioria dos benefícios em todo o Brasil a respeito das microempresas e das empresas de pequeno porte. Então, na idade, nós temos aqui quais outros benefícios que estão presentes na nossa lei complementar. Vamos ver? Então, são benefícios. A lei complementar não dispõe apenas sobre a apuração e recolhimento de tributos, mas também sobre o cumprimento de obrigações trabalhistas. Então, se você está estudando, de repente, para um concurso que vai cair a legislação trabalhista, está aqui um dos motivos porque a lei complementar pode cair no seu edital. Também benefícios previdenciários, quanto a obrigações, inclusive quanto a obrigações acessórias. Veja, a nossa lei complementar não está preocupada
somente com a obrigação principal. A obrigação principal é a obrigação de pagar, né, que está previsto lá no artigo 113 do Código Tributário Nacional. Então, a obrigação de pagar pode ter favorecimento, sim, pode ter alíquota menor, sim, nos tributos que são cobrados também com a empresa EPP, mas o mais interessante também é que as obrigações acessórias têm simplificação. Isso é muito interessante. Nós temos até o CGSIM, que é o Comitê Gestor de Simplificação, que é uma das instâncias administrativas que trata aí do Simples Nacional, que é justamente uma instância relacionada a simplificar a vida cadastral das microempresas e das empresas de pequeno porte. Tanto para elas abrirem, quanto para elas fecharem. Simplificação é a história do Simples Nacional quanto a obrigações acessórias. Lembrando que obrigações acessórias são aquelas que não se referem ao pagamento de tributo ou multa. São as obrigações de fazer ou não fazer. Tá legal? Então, acesso ao crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos poderes públicos, à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão. Veja só. Então, é um dos benefícios, é um dos favores, né? É uma das histórias previstas aqui na nossa lei complementar, o acesso ao crédito e acesso ao mercado. Então, eles vão ter preferência, as microempresas EPPs vão ter preferência para adquirir bens e serviços pelo poder público, né? Então, quando o poder público fizer uma licitação, eles têm preferência na licitação. Quanto à tecnologia, quanto ao associativismo, o direito delas se associarem, né? As microempresas EPPs poderão se associar. Quanto a regras de inclusão, quanto ao Cadastro Nacional Único de Contribuintes. Quando a gente falar do Cadastro Nacional Único de Contribuintes, a gente vai lembrar que ele é baseado no CNPJ, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica Federal. Então, nós temos aí esse Cadastro Nacional Único de Contribuintes também de uma forma interessante. Importante frisar em relação ao recolhimento de tributos que estes serão apurados, recolhidos em um documento único de arrecadação, ou seja, todos os impostos e contribuições da União, Estados, DF e municípios estão todos somados em um único montante final. Então a pessoa vai fazer o recolhimento do tributo, né, de todo o tributo que ela deve dentro do período, num valor somente, né? Então, na idade, é interessante, parece que você pensa assim, como é que eu vou saber quanto de ICMS tem naquilo que foi pago? Quanto? Isso já está tabelado. Você não tem que fazer nada mais do que botar essa tabelinha lá no Excel e calcular. Mas está tabelado, né? Como assim, Tudão? Vou te mostrar. Vamos mostrar isso na prática para você poder entender. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Não se trata de um novo imposto único. Então, não existe imposto único sobre o Simples Nacional. Sim, um documento único de arrecadação. Desse montante, a depender do que a empresa do Simples exerce, então qual é a atividade dela, se ela é comércio, se ela é indústria ou prestadora de serviço. E a depender do seu faturamento nos últimos 12 meses, então a gente vê lá o seu faturamento nos últimos 12 meses, será destinado uma certa porcentagem para cada imposto ou cada contribuição. Será destinado uma certa porcentagem para cada imposto ou contribuição. Tudo bem? Então essa é a situação. Veja um exemplo. Uma empresa do Simples do setor de comércio com faturamento de 300 mil nos últimos 12 meses. De acordo, então, com o anexo 1 da nossa lei complementar, então ela tem um faturamento de 300 mil. Você vai lá na linha, né, que a princípio vai ter lá a alíquota para quem teve faturamento de 300 mil nos últimos 12 meses. A empresa, então, vai apurar um documento único de arrecadação no valor do seu faturamento mensal vezes uma alíquota. Então, ela vai pegar a receita bruta daquele mês e vai multiplicar pela alíquota de 7,3%. Feito isso, sobre esse montante apurado, a gente vai fazer lá a alíquota efetiva, se for a princípio dada a tabelinha. Aí você tem lá um valor. Desse valor, 34% vai para os estados conforme o ICMS, porque ela é do setor de comércio. Veja lá, ali em cima tem a dica, ó. Como ela é do comércio, ela está lá no anexo 1. Se ela fosse da indústria, é o anexo 2. Se ela for prestador de serviço, 3, 4 ou 5. Né? Como ela está com essa receita bruta nos últimos 12 meses, 300 mil, ela está nessa alíquota. Então, quando você multiplica isso aqui pela receita bruta do mês, você vai pegar 34% e vai dizer isso é ICMS. 41,5% vai ser a contribuição patronal previdenciária. 12,74% é a COFINS. 5,5% é o IRPJ. 3,5% é a contribuição social sobre o lucro. E 2,76% é o PIS/PASEP. Você entendeu, então, como é que é essa subdivisão? Professor Tudão, já daqui já entendi um pouquinho
do que você me diz a respeito do complicado nacional. Quer dizer, tudo bem que o cara vai fazer o pagamento dos 8 tributos de uma vez só, mas tem ali, né, uma forma de calcular que depende sempre dos 12 meses anteriores quanto à receita bruta, e depois você vai pegar aquela alíquota e vai multiplicar, que está dentro de uma tabela, e vai multiplicar pela receita bruta do mês. Então a alíquota é dada por 12 meses anteriores de receita bruta, que você vai ver na tabela comigo quando a gente for falar de base de cálculo e alíquota. E a gente vai ver todas as tabelas, a gente vai explicar para você. E o mais interessante é que você, depois que você faz esse cálculo, você sabe que uma parte disso é ICMS, uma parte disso é CPP, uma parte disso é contribuição social sobre o lucro, outra parte é PIS/COFINS. Então, a gente sabe como é que é a divisão dada através de tabela específica. Tá bom, pessoal? Com isso, nós encerramos esse bloco. É um bloco simples, a ideia aqui era mostrar as principais características do Simples Nacional e falar de base de cálculo e alíquota, falar também uma das principais características desse Simples Nacional que nós estamos vendo. Com isso, nós encerramos esse bloco. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima!